Prezados irmãos e irmãs em Cristo, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação, especialmente aqueles que se encontram enfermos. No Brasil nós temos um ditado popular muito comum que diz assim: quem vê cara não vê coração. Às vezes nós encontramos uma pessoa e pensamos que ela é a mais pura de todas, que ela é a pessoa mais santa, mais serena, mais simpática, porque é uma pessoa que está sempre sorrindo, sempre de bom humor. Mas à medida que nós vamos conhecendo aquela pessoa, nós vamos percebendo que no coração existem muitas misérias. Ao contrário, existem algumas pessoas que são sérias, muitas vezes pessoas que não são de muita conversa. E nós falamos, essa pessoa é chata, essa pessoa não é boa, essa pessoa é muito estranha. Mas à medida que nós vamos conhecendo a pessoa, nós vamos percebendo como que o coração é puro, como que o coração é bom. Em poucas palavras, o evangelho de hoje quer dizer assim: nós não podemos julgar e classificar as pessoas pelas aparências. É muito fácil dizer que alguém é bom ou ruim depois de uma conversa, depois de alguns instantes com esta pessoa. O evangelho de hoje é muito claro. Os judeus tinham um costume que sempre quando eles iam para a praça pública, voltando para casa, tinham que tomar banho. Antes de qualquer alimentação, tinham que lavar muito bem as mãos, os copos, as vasilhas, coisas que eram excessivas. E eles diziam que aquilo era fruto da tradição bíblica, da tradição que eles tinham recebido dos pais, da tradição que eles tinham recebido dos profetas e dos antigos. De repente, Jesus, olhando para eles, Jesus diz: hipócritas. E Jesus cita um pensamento da Bíblia que diz: o que faz o homem ser impuro não é aquilo que está nas mãos, não é a roupa, mas aquilo que está dentro do coração. E o evangelho e o salmo que nós acabamos de ouvir diz assim, que aquilo que agrada a Deus, e mais agrada a Deus, muito mais do que as nossas mãos, talvez muito mais do que as nossas roupas, é a justiça, é a maneira que nós tratamos o outro. Nós temos um grande desafio na nossa vida, independente da vocação, da missão, independente de quem nós somos: ter um coração puro. O que significa ter um coração puro? Gostaria de recordar o que eu disse há poucos meses atrás, quando eu dizia da pintura da Última Ceia. Talvez um dos quadros mais belos que nós já vimos de toda a história é o quadro da Última Ceia, pintado por Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, quando ele pintava a Última Ceia, ele precisava de alguns modelos, ele precisava de algumas pessoas para representar os apóstolos e Jesus. Rapidamente ele percebeu que um jovem sempre ia à igreja, fazia exercício físico, tinha boas amizades, uma família razoável. Era um jovem que estava sorridente, um jovem simpático. E olhando para aquele jovem, Da Vinci pensou: eu já sei quem ele será. Ele vai ser Jesus. E depois, conversando com aquele jovem, explicou como seria o trabalho, como seria a pintura. Aquele jovem se sentou, olhou para aquele jovem, imagino que possivelmente com barbas, e pintou Jesus da Última Ceia que nós conhecemos. Rapidamente ele foi encontrando os outros apóstolos. Eu ouvi, existe uma tradição que diz que o quadro demorou 14 anos para terminar, porque por mais de 10 anos ele não conseguia encontrar Judas. Quem seria Judas? E um dia ele percebeu que havia um jovem sempre triste pela rua, praticamente mal vestido, sempre nos bares, uma pessoa que abandonou a família. E ele pensou: este jovem será Judas. Com muito jeito ele foi conversando com aquele jovem, foi explicando como seria o trabalho, como seria a pintura. E aquele jovem disse: não precisa me explicar nada, eu já sei como funciona. Mas como você sabe como funciona? É porque alguns anos atrás você pediu a mesma coisa para mim, e eu fui Jesus. Esta é a nossa história. Com muito respeito ao Papa Francisco, com muito respeito aos bispos, aos outros padres, mas esta é a história do Papa, dos bispos,
dos padres, das freiras e de todos nós que estamos aqui presentes. Dentro de cada um de nós habita Jesus e habita Judas. Nós temos pensamentos, nós temos atitudes e comportamentos que nós temos vergonha de nós mesmos. Nós fazemos coisas que nós pensamos, mas onde está a minha cabeça? Por que eu sou desse jeito? É Judas que mora dentro de cada um de nós. Independente se nós somos batizados ou não, a igreja nos diz que dentro de nós existe algo chamado concupiscência, que é a tendência ao mal. O que é mais fácil? É subir uma montanha ou ir ladeira abaixo? Mais fácil ir ladeira abaixo. Para ir para o inferno é muito fácil, não precisa fazer esforço nenhum. Dentro de nós existe essa tendência ao pecado. Muitas vezes nós temos vergonha de nós mesmos. Porém, dentro de nós existe Deus, existe Jesus. Algumas vezes nós dizemos a nós mesmos: eu não sei de onde veio essa palavra que eu disse. Eu não sei de onde veio essa força. Eu não sei de onde veio essa coragem, essa sabedoria, mas eu enfrentei a situação. Eu superei a morte do meu pai, da minha mãe. Eu superei uma grande decepção. Eu estou vivo, eu estou em pé, eu estou feliz. É Jesus. Quando o padre diz que nós precisamos ter um coração puro, primeiramente, eu quero dar 3 exemplos e eu quero citar 3 realidades que nos fazem ter um coração puro. Primeira delas, não imagina que ter um coração puro significa que você vai ser privado e não vai ter nenhuma provação e nenhuma tentação na sua vida. As tentações, as provações, maus pensamentos, dificuldades fazem parte da nossa vida. Tem pessoas que pensam que vão para o céu perfeitos e brilhando como se fossem anjos. Não, até Jesus foi tentado, até Jesus foi provado. Interessante, esse texto é de 2000 anos atrás e Jesus disse o que está no coração dos homens. Vamos ver os problemas de 2000 anos atrás e vamos pensar se hoje existe ainda isso. Imoralidade, roubos, assassínios, adultério, cobiça, injustiça, fraudes ou corrupção, devassidão, inveja ou ciúmes, difamação, falar mal dos outros pelas costas sem ouvir, diminuir os outros, fofoca, orgulho, eu sou melhor, eu posso, eu consigo, não preciso de Deus, eu me basto. Insensatez. 2000 anos atrás os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Judas mora dentro de cada um de nós, como morou dentro da sociedade daquela época. Padre, então eu vou fazer o que eu tenho vontade, Judas está dentro de nós? Não. Evite circunstâncias que possa fazer Judas crescer dentro de você. Permita-me partilhar um pouco da minha vida. Quando eu fui para o seminário, no dia 10 de fevereiro de 2001, naturalmente eu fui com muita saudade dos meus pais. Eu me recordo quando eu cheguei no seminário, minha mãe chorou, na verdade meu pai chorou mais do que a minha mãe. E disseram: filho, se você não gostar, se você não se adaptar, volte para casa, estaremos esperando por você. E eu pensei assim, os meus pais precisam me encorajar e dizer assim: filho, se estiver difícil fica, se estiver difícil vence. Mas eu já estava com o coração meio partido, com saudades de casa, antes de me despedir dos meus pais, eles dizendo: filho, se tiver dificuldade volta, não liga não, você pode casar, pode ter filhos, o pai e a mãe estão esperando por você. O meu pai estava construindo uma casa, ele disse: quando eu me casasse, aquela casa seria minha. Hoje é da minha irmã, graças a Deus, minha irmã muito bem casada, muito feliz. Aqueles que forem para o Brasil em peregrinação com o padre no próximo ano, virão a casa que o padre morou, que eu moro, que eu iria morar. E eu fiquei com o coração partido e a maior dificuldade era a saudade que eu tinha dos meus amigos, da minha família. Porém, eu tinha um grande segredo. Eu tinha uma gaveta de cartas. Eu tinha uma gaveta, em 2001 aqui, os adolescentes, os jovens pensam que o padre nasceu em 1915.
Não, mas há 20 anos atrás não tinha internet do jeito que tem hoje. Há 20 anos atrás não tinha WhatsApp, Facebook, Skype. Era cartinha mesmo. E como que era gostoso receber uma carta. Como que era bom ir na caixinha do correio e ver o nome e saber que era uma carta. E eu recebia muita carta de amigas, de amigos. Eu namorei antes de entrar no seminário, tive os meus relacionamentos. Recebia carta de namoradas. Cartas de pessoas que eram muito próximas, muito caras. E quando eu fui para o seminário, caixinha de carta foi junto. E eu morava no quarto com outros 3 seminaristas. O Paulo Rogério e o Fábio Lopes, que hoje é padre, é um santo homem, e eu. E eu arrumei um lugar no quarto que só eu tinha acesso e ninguém iria ver o que tinha lá. E eu disse para eles, isso daqui é coisa familiar, é coisa muito séria, eu queria que vocês me respeitassem e ninguém colocasse a mão. Era a caixinha de carta. Bem guardadinha, bem segura, ninguém ia colocar a mão. E quando eu estava com saudades de casa, quando eu brigava com um colega, quando eu tinha qualquer problemas, quando eu tinha alguma dificuldade, alguma coisa que era muito séria, seminaristas, prestem atenção e evitem algumas coisas antes que aconteça. E quando eu tinha alguma dificuldade, eu olhava a caixinha de carta e lia, Padre Daniel, você é um grande amigo, saudades de você. Como que era bom quando nós jogávamos futebol juntos. E olhava a outra e dizia, Daniel, saudades de você, olha, você era um grande amigo. E outra dizendo, olha Daniel, nós terminamos o nosso namoro, mas eu vou esperar por você por 3 anos, se você voltar eu estou aqui. E outra dizendo, primo, amado, a família tem saudades de você. E o meu coração ia se dividindo. Passou 1 ano e meio, eu fui para o sul do Brasil, em uma cidade chamada Brusque, Santa Catarina, comecei a estudar filosofia. E estudando filosofia, eu fiz um retiro e começava a partilhar com aquele que foi meu diretor espiritual por 2 anos, um santo homem, Padre Napoleão. Partilhando com ele, eu dizia de saudades de casa. E às vezes meu coração ficava meio duvidoso. E ele começou a perguntar como era a minha vida. Eu falei, tem uma gaveta de cartas lá, mas nem é tão importante. Explica melhor. Para encurtar a história, ele disse, seminarista, Daniel, o que falta para você é liberdade. Você não é livre. Você está dividido. Se você não quiser ser um padre de verdade, mesmo que isso não seja muito sério o que você está fazendo, se você não quer ser um padre de verdade, quiser ser mais ou menos, volta para casa. A igreja não precisa mais de padres mais ou menos. A igreja não precisa de padres medíocres. A igreja precisa de bons padres. Se você quer ser um bom padre, fica. Mas se você quer ser um padre mais ou menos, começar com um joguinho, começar com coisinhas, começar com um coraçãozinho dividido, permitindo muitas coisas, volta para casa, seja um bom leigo, tenha filhos, uma família, arruma um trabalho. Eu chorei, peguei aquela gaveta de cartas, fui no bosque que tinha na casa Deon, em Brusque, Santa Catarina, e queimei aquela gaveta de cartas. E liberdade. Todos os meses eu apago todas as mensagens que eu tenho de WhatsApp. Que liberdade. E-mails. Se a secretária paroquial precisar olhar o meu e-mail, pode olhar. O telefone do padre pode olhar. Liberdade. Sou santo? Não. Sou perfeito? Não. Mas como que isso me evita complicações? Muitas. Muito melhor do que ter um prazer de 5, 10, 15 minutos, 20 minutos. É ter liberdade, ir para o céu. Muitas vezes o nosso coração não é puro, nós temos maus pensamentos, porque nós facilitamos. Nós cultivamos coisas que não são boas. Existem amizades, existem pessoas que só gostam de falar mal da vida dos outros. Existem pessoas que são um poema de desânimo e de reclamação. Uma pessoa dessa não serve para ser minha amiga. Amigo eu escolho. Padre, mas tem que ajudar as pessoas que precisam mais. Eu ajudo como um conselheiro, eu ajudo como um colega, mas amigo tem que ser alguém que me faz ser uma pessoa melhor. O que atrapalha a vida de muita gente são muitas amizades. É alguns grupos de WhatsApp.
é algumas fotos e mensagens que nós usamos. O padre não é moralista. Eu quero dizer a cada um de vocês, ter um coração puro não significa ter um coração que não vai ter problemas, dificuldades, maus pensamentos, inveja, cobiça, roubo. O Evangelho disse tudo, de 2000 anos atrás, existe hoje, mas não facilite, corte algumas coisas. Liberdade, como que é bom, como que é bom. Primeira coisa, coração puro não significa ter um coração que só pense coisas boas. Vai ter dureza. O demônio, o diabo não vai desistir de você. O diabo não precisa fazer nada com quem está no bar bebendo o dia inteiro. Mas imagina um católico de meia idade, trabalhador, que está na missa todos os domingos. Como que você acha que o diabo, o demônio vai dar paz para você? Não vai. Vai querer destruir o seu casamento. Vai querer te afastar de Deus. Mulheres aqui simpáticas, alegres, estão sempre na igreja ajudando o padre. Acha que o demônio vai dar paz? Vai ser fácil a sua vida? Não vai. Seminaristas acham que ficar no seminário vai ser fácil, tudo vai ser bom, tranquilo, perfeito. Não vai. Vai ter provação, vai ter dificuldade. Agora, nós somos livres. Nós somos livres. Eu escolho o que eu vou fazer. Não adianta colocar culpa na igreja. Tem pessoas que tudo é a igreja que é culpada, são os padres. Não, é a minha escolha, não facilite. Segundo, ter um coração puro significa antes agradar a Deus do que aos homens. Tem pessoas que parecem um camaleão, sempre mudando de cor, porque querem agradar os outros. É impossível agradar as pessoas. Não se preocupe, não sofra tanto se as pessoas gostam ou não gostam de você. Conheça o que você é e seja de propósito. Saiba qual é a sua personalidade, saiba quais são os seus valores, saiba o que é importante para você e seja. E se alguém não gosta, tem muita gente que vai gostar e vai aceitar você. Não tente agradar a todos. Tem gente que diz assim: padre, eu não gosto que você usa clésima, roupa de padre, porque parece que você é superior aos outros. Tem pessoas que dizem: mas eu não concordo, como que padre não usa roupa de padre? Usa roupa como os leigos, o padre precisa ser diferente. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de roupa 10 vezes por dia? Me recordo quando eu cheguei em Hong Kong, comecei a celebrar em inglês. E na primeira celebração eu pensei assim: como que eu vou fazer? Não conheço o costume asiático, não conheço o costume chinês. Primeira homilia, eu fiz paradinho aqui do jeito que eu estou aqui falando. Acabou a missa, eu falei: olha, eu quero o conselho de vocês, me ajudem a me adaptar à cultura. Alguém me procurou e falou: padre, a sua homilia deu muito sono, padre. Eu praticamente dormi, o padre fica parado, muito formal. Padre, muda na próxima, dá uma caminhada, dá uma andada. Segunda missa, peguei um microfone sem fio, como eu fazia no Brasil, e esse era o meu jeito. Quem pode ser que está assistindo agora pelos meios de comunicação e é brasileiro, se recorda do padre Daniel assim, e eu caminhando e fazendo a homilia de um lado para o outro. Chegou a missa, no fim da missa eu dizia: olha, me corrijam, eu quero aprender com a cultura de vocês. E eu com o microfone sem fio fiz a homilia andando, e alguém me disse: padre, não faz mais isso, pelo amor de Deus. O padre ficava andando, eu fiquei zonza, padre. Cheguei em casa, parece que eu estava perdida. Meu marido disse: você vai para a igreja bem, volta ruim, volta zonza, volta doente. Por isso que eu falo que igreja não presta, não é coisa boa, você voltou pior do que você estava. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Se eu fico parado, dorme, se eu ando, fica zonzo. Vou ficar próximo do povo. Peguei o microfone e fiquei próximo do povo. Eu falei: agora está resolvido. Acabou a missa, alguém me procurou: padre, você me assusta. Como que você fica perto de nós? Eu não consegui me concentrar na missa. Eu falei: o padre vai me perguntar alguma coisa. O padre vai fazer pergunta. O padre vai fazer pergunta. O padre vai fazer pergunta. E se o padre fazer pergunta eu não sei responder, eu vou morrer de medo. O que eu vou fazer? Eu não volto nessa missa mais. Se eu paro, dorme. Se eu ando, fica zonzo. Se eu fico próximo, fica com medo. O que eu vou fazer? Vou ser eu mesmo. Agrade a Deus. Agrade a Deus. Por fim, último conselho: nós precisamos internalizar valores na nossa vida. Por que eu vou à missa? Porque é importante para mim. Chove, não chove, eu vou. Por que eu rezo? Porque é importante para mim. Por que eu vou amar o meu próximo?
porque Deus pediu. A base da moralidade cristã não é se o outro merece ou não merece. É eu amar e querer agradar a Deus. Irmãos e irmãs, agora em silêncio, vamos fazer a nossa oração. Em silêncio, vamos pedir esta graça de levarmos o nosso cristianismo a sério, principalmente para termos um coração puro, um coração parecido com o coração de Jesus. Que Deus nos ajude a sermos autênticos, que Deus nos ajude a sermos verdadeiros.